Brasil está de volta à África e eu tenho que dizer uma coisa, a presença do Brasil noutrora trouxe aqui benefícios gigantescos para a economia de certos países e ninguém sabia disso, dos países africanos no caso, né? Em especial Burkina Faso, o Benin, o Chad e o Mali, são os países que mais se beneficiaram. Inclusive Angola, para quem não sabe, Moçambique e outros países também se beneficiaram. Mas claro, quando estamos a falar que o Brasil está aqui na África, não quer dizer que o território brasileiro está aqui na África, mas sim a experiência que eles acarretam, o conhecimento e a tecnologia brasileira é que imperou aqui por algum tempo. Depois foram embora, mas agora estão de volta, entendeu, rapaz? Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar vídeo com vocês interessadas. Esse vídeo aqui em especial é para brasileiros que acabam subestimando o poder que o Brasil tem lá fora e sobre como o Brasil é o único país tropical, né, que está se sair bem nessa área da agricultura, da agropecuária e de outras paradas mais que envolvem terra sem recursos minerais, entendeu? Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar vídeo com vocês interessadas. Em questão aqui, estamos com a Embrapa. A Embrapa, que é um órgão público brasileiro capaz de desenvolver tecnologias para a agricultura. Capite, muchacho? Já escreveu? Já ativou o sino? Embrapa volta à África e diz que o Brasil precisa vender tecnologia, além de commodities. Bom, pessoal, o que acontece? Foi aberto novamente um escritório em Addis Abeba, lá na Etiópia, da Embrapa, que tem como principal objetivo interferir de uma forma negociada, diplomática, a economias locais. Bom, antes de mais nada, a gente vai aqui falar um bocadinho sobre esta notícia. Vou ler aqui e depois eu vou debruçar aqui sobre como o Brasil influenciou gigantemente esses países mencionados aqui e como o Brasil saiu de um país importador de alimentos para exportador de alimentos. Hoje é um dos maiores do mundo. Está no top 5, para quem não sabe. A Embrapa recoloca os pés na África, de onde havia saído há uma década, com a abertura de um escritório de representação em Addis Abeba, na Etiópia, nesta sexta-feira. É mais um passo da implementação de atividades da empresa no âmbito internacional por meio de representações, acordos, convênios e troca de conhecimentos. Nos anos recentes, por questões financeiras e até por dificuldades de manutenção de pessoal no exterior, devido a mudanças na lei das estatais, a empresa esteve com atividades restritas no exterior. Os pesquisadores voltaram também da LabEx, laboratórios virtuais da Embrapa no exterior, da França e dos Estados Unidos da América, e ampliam o relacionamento com entidades mundiais congêneres. Bom, pessoal, quando estamos a falar sobre o desenvolvimento agrícola, principalmente quando estamos a falar dos maiores exportadores de produtos, de alimentos, estamos a falar de Estados Unidos da América, China, estamos a falar de países europeus e da Argentina. Porque toda essa região mencionada aqui fazem parte de um território onde tem um clima temperado. Então, as tecnologias desenvolvidas durante muito tempo eram especialmente para locais que têm um clima temperado. A terra era mais susceptível para aquela tecnologia. Por isso que você vê muitos países africanos fazem acordos, por exemplo, com a França, com os Estados Unidos da América, nesse ramo agrícola, acabaram tendo êxito. Em 1973, o Brasil criou um departamento capaz de entender bem o solo tropical, capaz de lhe fazer dar fruto. Então nasceu a Embrapa. A Embrapa teve como principal missão a produção de bens alimentares e não só, criar semente, fazer experimento, desenvolver tecnologia para ter ali uma segurança alimentar no território brasileiro. Dito isto, o Brasil saiu de um país importador para um país exportador de alimentos e se tornou um dos maiores do mundo. Hoje em dia bate de frente com os Estados Unidos da América. O Brasil é gigante em produção de soja, produção de carne bovina e tudo mais que tem a ver com esse ramo que a Embrapa é especializada. Capite, muchacho? Então a pesquisa agropecuária em que a Embrapa se propôs começou a ter resultado, até que no século XXI eles praticamente começam a se expandir para outros territórios. Não obstante, já que eles estavam muito focados nessa questão toda de desenvolver sementes capazes de frutificar o solo do cerrado e do clima tropical, praticamente eles decidiram expandir-se. Então foram buscar experiência também de climas temperados, né? Então abriram um laboratório em diversas partes do mundo, como os Estados Unidos da América, para banhar dos maiores cientistas do mundo. Até que surge a magnífica ideia de expandir a tecnologia que eles já tinham em mão. Qual é
território que tem um clima totalmente parecido com o do Brasil? A África. Lá na África, tinha já um território, na verdade alguns territórios, que estavam a aparecer, que sofriam muito dos subsídios que os Estados Unidos da América e outros países de maiores produtores davam para os seus camponeses. Benin, Burkina Faso, Chad e Mali eram países que praticamente tinham produtores de algodão e que eles sofriam muito com a concorrência desleal que tinha no mercado, na qual eles produziam muito, gastavam muito dinheiro, mas quando eles metiam seus produtos no mercado, o preço caía. Tudo isso por causa do subsídio que os Estados Unidos da América e outros países desenvolvidos davam para os seus camponeses. Entra na jogada a Embrapa. A Embrapa entra na jogada para processar, junto com a Organização Mundial do Comércio, para processar os Estados Unidos da América. A Embrapa ganhou. Então, a Embrapa, neste âmbito já da vitória, entra no território africano para ajudar esses países. Parece brincadeira, mas com o envolvimento da Embrapa nesses países, tornaram-se os maiores produtores de algodão da África. 4 países, hoje em dia, fazem um cinturão capaz de serem dono de 50% das exportações de algodão no continente africano. Tudo graças à Embrapa. O que a Embrapa foi lá fazer, afinal de concreto? A Embrapa ajudou a entender o solo, formou cientistas, formou pequenos agricultores e capacitou as pessoas. O que acontece? Muitas das vezes, quando esses países africanos acabam fazendo contrato com, por exemplo, empresas ou governos europeus ou norte-americanos ou até do Canadá, o que acontece? Eles chegam, fazem por si só, depois vão embora, não deixam informação alguma. Diferente que a Embrapa fez, a Embrapa que é do Brasil fez. Ele formou, ele não informou, ele formou cientistas, formou formadores para passar a mensagem para aqueles que vierem depois. Tanto é que quando a Embrapa sai da África, tudo aquilo que eles fizeram permaneceu, continuou a caminhar, porque eles deixaram pessoas qualificadas para entender aquele solo, para dominar a tecnologia. E eu falo também que eles são muito bons em sementes de mandioca, parceiro. Que ajudaram bastante aí Angola para entender mais bem esse ramo da mandioca, não sei. Não fala da mandioca, não, rapaz. Vamos lá tirar aqui esse ponto todo sobre o Cotton 4 e sobre o envolvimento da Embrapa e sobre como esses países africanos acabaram de ter uma subida vertiginosa da sua economia graças à ajuda ou o contrato que eles fecharam com a Embrapa. Bom, pessoal, é muito importante nós entendermos que o clima africano e o território africano, né, esse bioma inteiro, é uma desvantagem total para países africanos. É uma desvantagem total para os produtores locais. Por quê? Porque nós, primeiro, não temos tecnologia. E segundo, esses são climas e territórios que são muito complexos a nível mundial. Os Estados Unidos da América não têm tantas complicações assim. A Europa também não encara essa complicação. A China, por exemplo, nem que encarasse, a China ia trucidar isso. Já o território africano, que engloba 54 países, encontra sérias dificuldades. E é nítido, quando a gente olha para os países desenvolvidos, são todos países que têm climas temperados. Capite, muchacho? Então é interessante a gente olhar para o Brasil como um verdadeiro parceiro. Porque não que eles sejam totalmente certos naquilo que estão a fazer, ou que vamos sair só a ganhar, não teremos perda. Mas no final das contas, eles vão transmitir tecnologia. É aquilo que a matéria nos disse, né? Que o Brasil agora, além só de vender produtos, né, que são commodities, eles têm que vender tecnologia. E se a gente compra uma tecnologia, nos informa, e tecnologia é própria para os nossos solos, do outro lado, a Embrapa ganha, o Brasil ganha. E do outro, a África também ganha, e a África começa a andar para a frente. Então é importante a gente olhar isso que a Embrapa faz como sério. É tão sério isso que a semana inteira passou na TV todos os santos dias. Na TV angolana, na TPA, Televisão Pública de Angola. E contenta-me saber que existe já uma cooperação com os brasileiros, que já está em andamento no ramo da agropecuária, capaz também de trazer aqui alguns cientistas da Embrapa. Imagina
quanto Angola iria ganhar com terras férteis que nós temos, buscando uma tecnologia que realmente é feita para clima tropical. Em vez da gente buscar tecnologia na França, que é feita para aquele clima, nós vamos buscar tecnologia no Brasil que é parecido conosco. Isso não está útil ou agradável. Bom, pessoal, lembrando aqui que nem tudo será vitória. Teremos perdas também, mas vale a pena tentar. E se não der certo, é desfazer a parceria, pronto assim. Só que já temos um histórico de que isso dá certo, entendeu? Tanto é que a Embrapa se meteu numa briga que não era dela. É claro, com a visão também de um dia investir lá, né? Confita aí, quem quer. Mas pronto, é isso aí, pessoal. Eu passei aqui bem rápido para passar essa informação para vocês. Deixo isso na mão de pessoas que entendem bem sobre o ramo da agropecuária. Tem muita gente que me assiste aqui que entende bem sobre o ramo da agropecuária. Então, deixe o comentário aqui bem escrito. Eu vou afixar para todo mundo banhar um pouco mais desse conhecimento. Falou? Eu só aqui passei a mensagem de que a Embrapa fez isso e aquilo no nosso continente. Nos vemos na próxima. Fui!